E aí, pessoal? Vamos começar aqui resolver nosso LDA, tá? Sobre o estado de um gás, né? Sobre nossos estudos aí dos gases e tudo mais. Beleza? Nesse primeiro exercício aqui, ó, é um exercício bem legalzinho, caça-palavras, né? Os gases são constituídos por partículas minúsculas, que podem ser átomos ou moléculas. Como não é possível visualizar esses componentes, o comportamento e as características dos gases se baseiam em um modelo ideal, que é a teoria cinética dos gases. Encontre no caça-palavras três principais características dos gases. Então aqui a gente tem que pensar nas características dos gases, né? E começar a procurar, no meio desse monte de palavra, algo que seja semelhante. Na verdade, o que eu aconselho vocês nesse momento é parar o vídeo e dar uma caçada aqui nas propriedades dos gases, né? E tentar achar aqui as palavras, tá? Bom, eu espero que vocês tenham parado os vídeos, né? Parado o vídeo para tentar caçar as palavras aqui, né? Eu também fiz isso. E aqui eu já achei uma propriedade bem importante, né? Que é a compressão, né? Aqui, ó, a palavra compressão neste sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui. Nós temos uma outra palavra aqui que eu não sei se eu vou conseguir selecionar. Vou selecionar assim, ó, que é essa aqui, ó, expansão, tá vendo? Ou seja, os gases têm a capacidade de se expandirem, tá? Aqui eu não falei nada sobre a compressão, mas a compressão, quando a gente fala compressão, a gente está falando que o gás tem a capacidade de quê? De ser comprimido, diferente dos líquidos, né? Os líquidos você não consegue diminuir o volume dele. Já uma substância gasosa você consegue diminuir o volume dela, só que vai chegar um ponto que você vai fazer com que as moléculas se aproximem tanto que ela acaba passando para o estado líquido, tá? Isso você observa aonde, por exemplo, no gás de cozinha. Se você pegar o gás de cozinha na sua casa e você balançar ele, você vai perceber que parece que tem líquido lá dentro. Nada mais é do que o butano, que é utilizado no gás de cozinha, ele está comprimido ali no botijão, né? E essa compressão faz com que as moléculas de butano se aproximem e, como elas estão muito próximas, elas passam para o estado líquido, mesmo sem ter perdido temperatura. Se você um dia, sem querer, mexer naquela válvula, você vai ver que vai sair um líquido e gelado, né? Se aquela válvula é aberta de uma vez, ela sai um líquido gelado, porque ela vai estar no seu estado líquido, então ela acaba ficando mais fria do que o normal, tá? Uma outra palavra que a gente consegue achar aqui, ó, é a miscibilidade do gás, né? Ou seja, o gás ele tem a capacidade de se misturar a outros gases, né? Os gases eles se misturam muito fácil a outros gases, beleza? Vamos ao exercício 2, então, agora. Uma amostra de gás originalmente mantida a 700 miligramas de mercúrio em um recipiente de 120 litros em temperatura ambiente é submetida a uma certa pressão. Mantendo a temperatura constante, qual será a pressão do volume a 30 litros? Então você tem aqui algumas informações importantes sobre esse gás genérico, né? Ele estava sendo mantido a uma pressão, tá? De 700 miligramas de mercúrio, tá? Que é uma unidade de pressão. E o volume que ele ocupava era 120 litros, tá? A essa pressão, ele ocupava esse volume. Agora, tá? A gente mudou o quê? A gente mudou o volume. A gente diminuiu o volume. Então ele estava a 120, nós diminuímos o volume a 30 litros. Qual será a nova pressão dele? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma transformação isotérmica, tá? Por que isotérmica? Porque a temperatura é constante. Então, a gente vai usar a fórmula do P vezes V igual a P vezes V, né? Pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final, tá? Nós temos aqui 700 miligramas de mercúrio como sendo a pressão inicial e os 120 miligramas de mercúrio como sendo o volume inicial,
tá? Nós temos aqui o volume final, que é 30 litros, e nós não temos a pressão final. E é isso que a gente precisa descobrir. Substitui os valores. Esse 30, ele pode passar para cá dividindo, ou você já pode fazer essa multiplicação aqui, tá? Ela vai ficar 84 mil. Você passa esses 30 para cá dividindo, tá? Tendo aí como resultado 2.800 miligramas de mercúrio, tá? Então, quando você diminuiu o volume, você aumentou a pressão, beleza? O exercício 3. A pressão do gás em uma lata em aerosol em temperatura ambiente é 1,5 atm. Qual a pressão quando a lata é aquecida a 450 graus Celsius? Então, aqui a gente tem uma mudança de temperatura e uma mudança de pressão, tá? Mantendo aí o quê? Volume constante. Tá? O volume da lata não mudou, tá? O volume da lata é o mesmo. Por isso que nós temos uma transformação isocórica, tá? O que mudou? Foi a temperatura. A temperatura passou de temperatura ambiente a 400 graus Celsius. E aí ele quer saber a nova pressão a essa temperatura, tá? Aqui nós temos que fazer aquelas transformações, né? De temperatura, porque a gente tem aqui duas temperaturas em graus Celsius, e a gente precisa usar temperaturas em Kelvin, tá? Nós sabemos que 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin, né? Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente quer saber uma temperatura 25 graus Celsius, a gente só soma, né? Então, se a gente tem uma temperatura de 25 graus Celsius, a gente soma a 273. Então, o que a gente vai ter aqui de temperatura? Se for 25 graus Celsius, essa nova temperatura vai ser 298 Kelvin, tá? E se a gente tiver 450 graus Celsius, a nova temperatura vai ser 723 Kelvin, tá? Vocês precisam saber fazer essas mudanças aí de temperatura, tá? E aí, o que a gente faz, então, nesse caso? Como a transformação é isocórica, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Opa. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. A gente tem os valores da pressão inicial, que é 1,5 atm, e nós temos as temperaturas inicial e final. Então, a gente substitui os valores. Esse 723 ele passa para cá multiplicando todo mundo, e a gente vai chegar ao valor final de 3,6 atm, tá bom? O exercício 4, um recipiente indeformável e hermeticamente fechado apresenta 10 decímetros cúbicos de um gás a 27 graus Celsius e pressão de 2 atms. Então a gente tem aqui um volume, uma temperatura e uma pressão. Aí ele quer saber qual que vai ser a temperatura em graus Celsius quando a pressão do gás atingir 2,2 atm. Então, o que a gente vai ter aqui? Não vai ter a mudança do volume, né? Porque ele está no recipiente indeformável e hermeticamente fechado. Se ele é indeformável e hermeticamente fechado, a gente pode ignorar o volume, tá? E a gente vai ter uma variação apenas de temperatura, tá? E pressão. A gente sabe as duas pressões iniciais e finais, a gente não sabe a temperatura. Temos que fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, transformar essa temperatura em Kelvin, tá? A gente vai ter uma transformação isocórica, ou seja, a gente vai manter o volume dele constante, tá? E a gente vai usar a pressão inicial dividida pela temperatura inicial, vai ser igual à pressão final pela temperatura final, tá? Vamos fazer a transformação aqui das temperaturas. A gente só vai fazer do de 27 graus Celsius, tá? Então, 27 graus Celsius vai ser igual a 300, né? 300 Kelvin, tá? É só somar, tá, gente? Grau Kelvin é só somar. 273 mais 27, 300 Kelvin. Só fazer isso já está resolvida a questão, tá? Substitui os valores aqui, ó, mantendo a nossa incógnita na temperatura final, né? Quando a gente tem ATM aqui, temperaturas em ATM, não precisa fazer nada. A gente
passa essa temperatura final para cá multiplicando, esses 300 para cá multiplicando, esse 2 para cá dividindo. A gente vai ter um valor de 330 graus kelvins como resultado, tá? Fazendo 330 menos 273, você chega no valor de 57 graus Celsius, numa variação de 20 graus Celsius pela mudança de pressão, tá? Justamente por isso que quando você pressuriza o gás de cozinha, você vai ter um líquido gelado, tá? Como você está diminuindo a pressão, você vai estar diminuindo também a temperatura, tá? Porque o volume vai se manter constante. Vamos ao próximo, o exercício 5. Os refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás carbônico e algum tipo de xarope que dá a cor e o gosto da bebida. Mas essas três coisas não são combinadas de uma vez. Primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás em um aparelho chamado carbonizador. Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve o CO2, dando origem a uma terceira substância, o ácido carbônico, que tem forma líquida. Depois, acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. Em relação ao gás dos refrigerantes, é correto afirmar que diminui-se ao aumentar a pressão, está completamente dissolvido no líquido, escapa mais facilmente do refrigerante quente e escapa mais facilmente do refrigerante gelado. Bom, a gente pode falar assim, ó, em volume constante, né? A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Por quê? Você está dentro ali da garrafa do refrigerante, então você não está variando o volume, tá? Então a única coisa que você vai variar vai ser a pressão e a temperatura, e eles são diretamente proporcionais. Portanto, se a gente aumentar a temperatura, a gente vai ocasionar uma elevação da energia das moléculas com consequente aumento da pressão. Então, devido a isso, né, o refrigerante tende a perder o gás mais rápido quando quente, tá? Ou seja, a alternativa correta aqui é a C. O exercício 6. A equação geral dos gases ideais é uma equação de estado que correlaciona pressão, temperatura, volume e quantidade de matéria, sendo uma boa aproximação ao comportamento da maioria dos gases. Os exemplos descritos a seguir correspondem às observações realizadas para uma quantidade fixa de matéria de gás e a variação de dois parâmetros. Numere as representações gráficas relacionando-as com as seguintes descrições. 1. Ao encher um balão com gás hélio ou oxigênio, o balão apresentará a mesma dimensão. 2. Ao encher um pneu de bicicleta, é necessária uma pressão maior que a utiliza em pneu de carro. 3. O cozimento de alimentos é mais rápido em maiores pressões. 4. Uma bola de basquete cheia no verão provavelmente terá aparência mais vazia no inverno, mesmo que não tenha vazado o ar. Então a gente precisa relacionar cada uma dessas afirmações com os gráficos, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Ao encher o balão com gás hélio ou oxigênio, o balão vai apresentar a mesma dimensão. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos mantendo a mesma quantidade de matéria por volume, tá? Por quê? Um balão com gás hélio ou com oxigênio, independente do gás que seja, ele vai apresentar a mesma dimensão. Por quê? Se a gente não estiver variando a temperatura, né, o volume se mantém constantes para a mesma quantidade de matéria. Tá? Por isso que a gente vai ter aqui como resposta da 1 esse gráfico aqui. Ao encher o pneu de um pneu de bicicleta, é necessário uma pressão maior, que é a utilizada em um pneu de carro. Por que você acha isso? Porque a gente tem um volume menor, tá? Então, quanto menor o volume, maior a pressão. Então, a alternativa correta nesse caso vai ser esse gráfico aqui, ó, onde você relaciona quanto menor o volume, ou seja, quando você aumenta o volume, você diminui a pressão. Então, se você tem um volume menor, você precisa de uma pressão maior, tá?
E o 3, o cozimento de alimentos é mais rápido em maiores pressões. Aí a gente vai ter uma relação direta com a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Tá vendo aqui, ó, o gráfico crescendo, ó. Então, quanto mais a gente aumenta a temperatura aqui, mais a pressão sobe, tá? Isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido, porque mantendo uma pressão maior, você aumenta a temperatura. E só sobrou um, né? A bola de basquete cheia no verão provavelmente terá a aparência mais vazia no inverno. Por quê? Se você diminui a temperatura, você diminui o volume, tá? Diminuiu a temperatura, diminui o volume. Então, aqui a resposta é a 4, tá? Então, a gente vai ter como resposta aqui 2, 3, 4 e 1, que vai ser a B. 7. O gelo de fogo escondido em permafrost é fonte de energia do futuro. Conhecido como gelo que arde, o hidrato de metano consiste em cristais de gelo com gás preso em seu interior. Eles são formados a partir de uma combinação de temperaturas baixas e pressão elevada e são encontrados nos limites das plataformas continentais, onde o leito marinho entra em súbito declive até chegar ao fundo do oceano. Acredita-se que as reservas dessas substâncias sejam gigantescas. A estimativa é de que haja mais energia armazenada em hidrato de metano do que na soma de todo o petróleo, gás e carvão do mundo. Ao reduzir a pressão ou elevar a temperatura, a substância simplesmente se quebra em água e metano. Muito metano. 1 metro cúbico desse composto libera cerca de 160 metros cúbicos de gás à pressão e temperatura ambiente, o que torna uma fonte de energia altamente intensa, tá? Ele nos dá uns dados, né, que o R vai ser igual a 8,2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos ATM, Kelvin menos 1 mol menos 1. E aí ele faz a pergunta: para armazenar todo o gás do interior de 1 metro cúbico de gelo de fogo num cilindro de 1 metro cúbico e a temperatura de 0 graus Celsius, é necessário uma pressão em ATM de quanto? A nossa pressão final a gente não sabe. O nosso volume final é justamente o valor de 1 metro cúbico, tá? Nossa temperatura final é 0 graus Celsius, tá? Agora, qual que é a nossa pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial? Tá aqui no texto, né? Nossa pressão inicial é 1 atm, tá? Pressão e temperatura ambiente é pressão inicial 1 atm, temperatura inicial 25 graus Celsius. Nosso volume inicial é 160 metros cúbicos, tá? Então a gente vai substituir esses valores, lembrando que 25 graus Celsius é igual a 298 Kelvin e 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin, tá? A gente tem que mudar esses valores aqui de temperatura. Então vai ficar como nossa equação aqui? Nossa equação vai ficar 1 vezes 160 metros cúbicos, dividido por 298, que é a nossa pressão, temperatura inicial, tá? Nosso volume final é 1, né? 1 metro cúbico. Nossa temperatura final é 273, que é 0 graus Celsius. A pressão final que a gente precisa descobrir para poder saber qual que vai ser a pressão necessária para fazer esse armazenamento. Passamos esse 273 para cá multiplicando, esse 1 para cá dividindo, chegamos a um resultado de uma pressão igual a 146,57 atm, tá bom? Esse é o resultado. Notem uma coisa interessante. Ele nos deu aqui esse dado, ó. Isso aqui poderia confundir um pouco vocês, mas observem que a gente nem usou. Então, nem sempre quando eles te dão um determinado dado numa equação química que você realmente vai precisar utilizá-la, tá bom? Nossa resposta certa aqui é a B, beleza? Vamos ao próximo exercício. O exercício 8 ao fazer uma análise do comportamento físico-químico dos gases, foram feitas as seguintes constatações. A primeira constatação é: numa bexiga cheia de ar, as moléculas dos gases estão em constante movimento e, consequentemente, chocam-se contra as paredes do recipiente que as contém, devido à energia cinética que possui. Numa panela de pressão, o aumento da pressão interna faz com que a água utilizada no aquecimento entre em ebulição e temperatura menor do que em pressão de 1 atm. Por isso, os alimentos sejam cozidos mais rapidamente.
E a terceira, quando um gás está armazenado em um recipiente de volume variável, numa transformação isobárica, e for exposto ao aumento de temperatura, a energia cinética de suas moléculas será maior, e com isso ocupará menor volume. E a quarta afirmação constatação, né, nesse caso, né? A quarta constatação a temperatura de um gás a pressão constante é definido como a medida de energia cinética média de suas moléculas, e dessa forma, quanto maior for a energia cinética, maior será a temperatura. E ele pergunta, está correto apenas o que se afirma em? Vamos lá. Na afirmação 2, tá? Ela fala que numa panela de pressão, o aumento da pressão interna faz com que a água utilizada no aquecimento entre em ebulição em temperatura menor que a pressão de um atm, fazendo com que os alimentos sejam cozidos mais rapidamente. Essa A2 vai estar incorreta porque quando a gente aumenta a pressão interna, a gente vai favorecer a elevação da temperatura de ebulição. E aí os alimentos vão ser cozidos mais rapidamente. Então a 2 ela vai estar errada. E quando a gente pensa aqui na 3, né, a gente analisa que uma transformação isobárica, as variáveis volume e temperatura são diretamente proporcional, tá? Portanto, o aumento da temperatura vai favorecer a energia cinética das moléculas, a elevação da energia cinética, e vai resultar num aumento da temperatura, do volume, tá? Por isso que a 3 também está errada. Então, aqui a resposta correta vai ser a D. Somente a 1 e a 4 está correta. Bom, finalizo aqui esse LDA aqui do estado de um gás. Tá? O próximo vai ser equações de Clapeyron. Espero vocês lá. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.